Palavra do Senhor, Salmo de número 119. Salmo 119. Vamos expor verso a verso todo o Salmo 119, amém? Ué, vocês não gostam de palavra, não? Amém, né? Salmo 119, verso 89 até o verso 96. Salmo 119, verso 89 ao 96. Diz assim a palavra do Senhor: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu. Salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, na tua santa presença que estamos nessa noite, gratos a ti, Pai, por mais uma oportunidade de podermos cultuar a ti. Senhor, esse momento em que eu vou expor a tua palavra, eu peço a tua graça, iluminação do teu Espírito, Pai, para nós juntos aqui como igreja, absorvermos os teus ensinamentos, Pai, que o nosso coração esteja aberto para ser exortado por ti, animado pela tua palavra, conformado à imagem do teu Filho amado Jesus. E é no nome dele que nós oramos e pedimos todas essas coisas. Amém. Meu irmão, em quais palavras você confiaria hoje? Quais palavras são dignas de confiança? Em quem você pode confiar? Quem teria autoridade suficiente para falar algo para você e você daria crédito total ao que essa pessoa dissesse? Talvez um rei, mas nós não vivemos mais em épocas de monarquias. Bom, ano que vem nós temos eleições, 2026, os políticos vão estar na televisão, vão estar na tua propaganda do teu streaming, vão estar falando no rádio enquanto você anda pela cidade e vão estar fazendo promessas, vão estar falando. Você acreditaria em todas as palavras? Você acredita nas palavras dos governantes? Em quem nós podemos confiar? Na palavra de quem? Talvez o seu carro acendeu uma luzinha no painel e você levou a um mecânico desconhecido e ele te mandou um áudio de 5 minutos e no final dizendo que você teria que fazer o motor do carro porque acendeu uma luzinha no painel. Você confiaria assim de primeira? Você faria? Em que palavras nós podemos confiar? Ou quem sabe alguém dissesse para você assim: olha, confia no fio do bigode, sabe? Aquela expressão antiga lá dos seus avós, né? Que um homem falava: olha, confia no fio do bigode. Significava o quê? Que a palavra de um homem, né, valia muito, tinha honra na sua palavra. Ele assumia um compromisso e aquele compromisso seria cumprido, porque ele disse que seria assim. Mas hoje, você faz documentos assinados em cartório, validados com 1, 2, 3 testemunhas e ainda assim, você não tem garantia nenhuma de que aquela palavra ali escrita, dita, firmada, será cumprida. Mas quais palavras nós podemos confiar? Nós vivemos em tempos difíceis, não sabemos em que palavras confiar. Mas o texto que nós lemos aqui, do Salmo 119, nos apresenta uma esperança de uma palavra que pode ser plenamente crida e confiada.
O Salmo 119, ele foi escrito em uma estrutura onde cada uma de suas estrofes se inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. Então você tem todas as letras, cada uma dos trechos aqui, das estrofes, eles iniciam com uma das letras do alfabeto hebraico. E cada um desses versos tem um número de 8 versos, cada uma dessas estrofes. Por que o salmista fez isso? Para facilitar com que as pessoas que lessem pudessem gravar a palavra no seu coração. O salmista, aqui nesse trecho que nós lemos, ele quer nos mostrar o quão firme, o quão prazerosa, o quão vital é a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, o tema do sermão não poderia ser outro, a não ser confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Agora, de que maneira esse salmo aqui, esse texto que nós lemos, nos ensina, nos leva a confiarmos na palavra de Deus? O texto ele traz 3 ensinos fundamentais aqui, e nós queremos, por meio desses ensinos, entendermos a maneira pela qual devemos confiar na palavra de Deus. Em primeiro lugar, primeiro ensino, você deve confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel. Nós encontramos essa verdade no verso 89 e no verso 91. Perceba aqui, meu irmão, que o salmista, ele inicia esse trecho mostrando a constância da palavra de Deus, a firmeza da palavra de Deus. E ele nos traz aqui motivos plausíveis, inegáveis, para nós entendermos o porquê a palavra de Deus ela é fiel, ela é digna de confiança. Primeiramente, ele nos mostra que a sua fidelidade da palavra de Deus, ela se manifesta na sua eternidade. Ele diz, para sempre, ó Senhor, para sempre. O salmista aqui está falando da extensão da palavra de Deus. Para sempre, ele está falando aqui de um tempo ilimitado. Algo que não sofre mudança, algo que é inalterável, algo que é eterno. Ele diz para sempre, em todo momento, em toda hora, em todo lugar, em toda circunstância, em todo tempo, em todos os anos, em todos os lugares, diante de qualquer situação. A palavra do Senhor permanece para sempre, ela está firmada. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ele está dizendo que ela está firmada, que a palavra está firme. Essa palavra que é eterna, que é ilimitada, ela é ampla e ela permanece firme, permanece de pé, permanece estável, inamovível. Ela está firme, sólida, robusta, concreta, para sempre. É isso que o salmista está falando sobre a fidelidade da palavra de Deus. Ele está nos mostrando aqui que a palavra de Deus, ela é totalmente digna de confiança, porque ela não muda, porque ela é firme, pois elas são as palavras de um Deus que tem como um dos seus atributos a sua imutabilidade. E é isso que o próprio Deus afirma no texto de Malaquias, no capítulo 3, quando ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Logo, se Deus é imutável, se Ele não muda, se Ele não tem variação nenhuma, as suas palavras também são imutáveis. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou, jamais mudará, jamais vacilará. Ele é imutável, as suas palavras são imutáveis. O Salmo 33 diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus é imutável e a sua palavra é imutável. Deus não é como um homem que diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Deus não é como um homem que faz uma promessa hoje e amanhã descumpre. A palavra de Deus é firme, a palavra de Deus é eterna, ela está manifestada por meio da sua eternidade. Por meio da sua eternidade. Por isso que essa palavra é fiel.
Mas ele também nos mostra que a fidelidade dessa palavra, ela se manifesta na criação. Veja aqui, o verso 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Ele diz que a fidelidade de Deus é vista de geração em geração. Passam anos, passam pessoas, gerações e mais gerações. E a palavra permanece. A palavra de Deus é vista de geração em geração e ela é vista na obra da criação. Ele está falando aqui, a sua fidelidade é vista. Quando ele fala de fidelidade, ele está falando de confiança. Ele está falando de uma verdade que é contínua. Perceba que ele está dizendo que a terra permanece porque ela foi fundada por Deus, foi criada por Deus. Assim, a terra, a criação permanece como uma testemunha da fidelidade de Deus, da bondade, do cuidado de Deus. Olhe para o sol, meu irmão. Por acaso algum dia o sol deixou de se pôr? E se ele se pôs, por um acaso ele deixou de nascer no outro dia? Por um acaso as águas do mar, elas escorreram para sempre, se esvaíram em algum momento? Os rios se secaram, mas eles voltaram, eles permanecem. Perceba como a obra da criação revela a fidelidade de Deus. A permanência daquilo que Deus criou revela o seu poder e a fidelidade da sua palavra. Por acaso a terra, ela já mudou de local alguma vez no espaço? Aquilo que Deus disse, aquela ordem que Deus deu à sua criação, permanece firme, permanece estável, permanece inabalável. Por causa da sua fidelidade, por causa da fidelidade da sua palavra. O salmista ainda nos mostra aqui que a fidelidade de Deus governa todas as coisas. Nós podemos confiar na sua palavra porque ela é fiel, porque ela governa todas as coisas. Olha o que ele diz no verso 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. O termo aqui, ao teu dispor, estão todas as coisas, significa um escravo, significa um servo, ao teu dispor. A palavra aqui é servo. Ou seja, toda a criação, toda a obra da criação, ela serve como um instrumento do governo justo de Deus. Toda a criação, ela está ao dispor para servir a palavra de Deus. Ela serve a Deus, pelo poder da sua palavra. Ele não apenas cria todas as coisas, ele não apenas sustenta todas as coisas, mas ele governa todas as coisas, e tudo aquilo que ele criou está ao seu dispor para servi-lo, servir a sua vontade, servir a sua palavra. Perceba como a palavra de Deus é fiel. Ela é firme, ela é ilimitável, ela é justa, ela é verdadeira, ela permanece fiel. Quando você sai aí fora e você olha para as obras da criação, você percebe que elas permanecem para sempre firmadas na palavra de Deus. O que Deus falou é firme, é inabalável. Agora deixa eu te perguntar, você já recebeu alguma promessa que não foi cumprida? Alguém já fez alguma promessa para você? Alguém já disse alguma coisa para você e não cumpriu? Sabe, quando você recebeu aquela promessa de aumento, né? Seu patrão falou, não, eu vou te dar um aumento. Trabalha aí, nós estamos gostando do seu trabalho. Você vai receber um aumento no final do mês. E aí você trabalha, né? E o aumento não vem, e passa outro mês e não vem. Quem sabe você ouviu um sim no dia do seu casamento, e alguém disse que seria fiel a você em todo momento, mas com o passar do tempo, essa pessoa não foi fiel àquilo que ele falou. Talvez uma coisa mais simples, talvez as crianças receberam uma promessa de ir no shopping, ou de jogar bola no final de um sábado à tarde, mas surgiu um compromisso, e elas ficaram esperando que o pai levasse. São tantas promessas, são tantas palavras que são ditas a nós, e elas não se cumprem.
Porque as palavras do homem, em sua grande maioria, são falhas, são limitadas, são trêmulas, não tem firmeza. Mas, diferentemente, a palavra de Deus não. Números no capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aquilo que Deus falou na sua palavra, aquilo que Ele disse na sua palavra, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, ainda que os homens falem com você, ainda que as pessoas falem, mintam, te enganem, deixem de cumprir as promessas, os juramentos, aquilo que elas prometeram, e disseram assim: eu juro pela minha mãezinha morta, ainda que as pessoas tenham feito várias promessas a você, e elas não as cumpram, Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse na sua palavra, porque a sua palavra é fiel. Portanto, creia que a palavra de Deus é fiel, por isso que ela é digna de confiança. Mas além disso, você também deve confiar na palavra de Deus, porque ela traz vida. E há um segundo ensino nesse texto que nos revela que a palavra de Deus traz vida. Ela traz vida. Essa verdade está nos versos 92 até o verso 95. A palavra de Deus, meu irmão, ela não somente é digna de confiança, como ela também traz vida para nós. O salmista revela aqui, a partir desse trecho, que a palavra de Deus é o prazer dele. E que a palavra de Deus trouxe vida a ele. Mas de que maneira a palavra de Deus trouxe vida? De que maneira a palavra nos faz viver? Ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Em primeiro lugar, a palavra nos traz vida, porque ela nos instrui. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina, ela te ensina. A vida, ela é cheia de regras, a vida ela é cheia de instruções, que nós precisamos atendê-las, precisamos cumpri-las, para que nós possamos viver de maneira correta. E aqui o salmista diz: a palavra de Deus é a lei, não fosse a tua lei. Ele está falando aqui de instrução. A palavra de Deus nos traz instrução, ela é uma lei, ela funciona como um manual para vivermos, para que você possa viver de maneira correta, de maneira certa, de maneira digna. Ela funciona como um manual para a nossa vida, para nos dar vida. Você já teve a experiência de comprar alguma coisa e, sabe, apressado você corre para montar aquilo, para tirar da caixa, para montar e para usar, e você não leu o manual antes de fazer isso? Sabe? Isso acontece muito. Eu lembro que, nosso primeiro ano de casado, né? Eu fui trocar o chuveiro da casa. Eu troquei o chuveiro, fui lá, já tinha visto outras pessoas trocar, eu falei: é fácil, né? Desencapa o fiozinho, pluga ali e liga o chuveiro. Eu não passei a água antes fria, eu liguei direto. E aí queimou o chuveiro, novinho, né? Olha que beleza. Se eu tivesse lido o manual, estava escrito ali: passe a água pelo chuveiro antes de ligar a eletricidade. Eu não li. É exatamente isso que a palavra de Deus é. Ela é um manual que nos ensina a maneira correta de vivermos. Ela nos mostra como nós podemos viver sem nos darmos mal, sem pecarmos, sem errarmos, sem sofrer as consequências deste mundo. Ela é como um manual. Ela nos ensina como viver. É o que Paulo diz escrevendo a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A escritura é necessária para todas essas coisas, ela é eficaz, a palavra nos ensina o caminho pelo qual nos conduz a uma vida de justiça, a uma vida de santidade, a uma vida de piedade. Ela nos livra do pecado, ela nos livra da morte. É isso que o salmista está falando, ela é a lei, a tua palavra é a lei. É isso que ele está dizendo.
Mas perceba que, para ele, a palavra de Deus não servia apenas como uma instrução, como um manual de como viver, mas essa lei, esse manual de vida, essa regra de vida que era a palavra de Deus, não era somente uma lei, mas era também a fonte de prazer do salmista. Ele fala assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Prazer aqui é o mesmo que desejo. No hebraico, o sentido dessa palavra é uma sensação de extremo prazer, é uma sensação de satisfação. A tua lei me dá extremo prazer, me dá satisfação. Ela só não me faz viver de maneira correta, ela só não me livra dos percalços do caminho, mas como ela é a minha fonte de prazer, a minha alegria, a minha satisfação, ela é aquilo que eu mais desejo, é o objeto de satisfação dele. A palavra de Deus deve nos trazer satisfação, deve nos deixar satisfeitos, deve ser um objeto de desejo da nossa vida. Você deve desejar a palavra de Deus, você deve amar a palavra de Deus, ela deve ser a tua fonte de alegria. Olha o que Jeremias diz no capítulo 15: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Gozo e alegria para o coração. Aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós mais queremos. Sabe aquilo que você deseja, que você sonha, que você quer muito? Assim deve ser a palavra. E falando em desejo, em sonho, uma vez, há um tempo atrás, eu era um pouco mais gordinho, né? E eu vivia naquela batalha que muitos vivem, né, de dieta, emagrece, vai. E um dia eu resolvi fazer aquela tal da dieta cetogênica, né? Elimina-se todos os carboidratos. E eu sou uma pessoa que gosta muito de chocolate Ouro Branco, do bombom Ouro Branco. É a minha perdição no doce. E eu estava lá já uma semana fazendo aquela dieta sem nada de doce, e aquela vontade de comer um doce. E aí eu me deitei um dia, eu fui dormir. Eu vou dormir que, pelo menos dormindo, eu não tenho fome. Aí, doce engano, né? Comecei a sonhar. Irmão, sonhei. Pensa num pacote de Ouro Branco, sabe? Sabe quando você bota a mão no pacote assim e pega aquele monte de bombom? Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele monte de bombom e eu fui colocando no bolso, Sabe quando você sente o bolso assim apertando com alguma coisa assim, cheio de coisa nos bolsos? Eu senti a sensação do bolso apertado, dormindo, cheio de bombom. Falei, eu vou comer esses bombons todos. Eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, eu acordei. E eu acordei brabo, irritado, porque eu não pude comer o bombom. Sabe? Um desejo grande por aquilo. Assim deveria ser com a palavra de Deus, sabe? Nós devemos sonhar com a palavra, desejar a palavra, um desejo intenso de cumprir a palavra de Deus, de abrir esse livro e encontrar satisfação nele, de ler aqui cada um dos ensinamentos de Jesus, olhar para a vida de Cristo, olhar para o que Cristo fez, para o que Ele ensinou, para o que Ele falou, e amar esse livro, desejar cumprir cada um dos mandamentos. Mas como é difícil vivermos assim. Mas isso deveria ser o nosso prazer. O que significa prazer para você? Onde você está encontrando prazer? O que deixaria você hoje plenamente satisfeito? Um pacote de Ouro Branco? Ou só de ouro? O que te deixaria feliz hoje? O que te satisfaria? Será que você tem encontrado prazer, satisfação, somente naquilo que está distante da palavra de Deus? Será que esse mundo e os seus prazeres estão sendo a tua fonte de prazer? Deus nos deu muitas coisas boas, prazerosas nesta terra para usufruirmos. Mas elas não podem, não devem jamais ser a fonte do nosso prazer. A fonte do nosso prazer deve ser a palavra, a lei de Deus, a nossa satisfação. Será que o trabalho, será que o dinheiro, será que a ociosidade, a comida, o ego, estão sendo o teu motivo de prazer? Será que as coisas passageiras desse mundo têm sido o teu prazer? Onde você está encontrando prazer? Será que ler a palavra de Deus é só algo que os pastores falam, o seminarista fala, os presbíteros falam? Olha, irmão, você tem que ler a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Aí você abre a palavra de Deus está mandando você ler a palavra de Deus, e você não lê.
porque a gente ignora, porque a gente quer prazer momentâneo, sabe? Rolar o feed é mais rápido, é mais legal. Tem tantos prazeres mais rápidos. E a gente quer satisfação momentânea em outras coisas. Mas o Salmo 1 nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus nos traz vida, e uma vida prazerosa. E o salmista nos mostra aqui que a palavra de Deus, ela nos vivifica. Olha o verso 92. Se não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria oferecido a minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tens me dado vida. A palavra é aquela que nos vivifica, é aquela que nos dá vida. Ame a palavra de Deus, encontre prazer na palavra de Deus, porque ela te traz vida. O salmista fala: se não fosse ela ter sido meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. A palavra angústia aqui significa, o seu significado, o seu sentido original é miséria. É miséria. Ou seja, ele está dizendo aqui: há muito eu já teria perecido na minha miséria. Não é apenas a angústia, não é apenas uma angústia, mas é uma miséria. Miséria lembra de pecado. Uma miséria total, uma vida miserável, morta, cheia de pecados. Ele está dizendo que a palavra era o prazer dele. E se não fosse o prazer dele, ele haveria se perdido já na sua miséria. Sabe por quê? Porque se este mundo for a sua fonte de prazer, você vai viver a cada dia mais e mais por esses prazeres mundanos. E esses prazeres mundanos vão ir te enrolando, te seduzindo e te levando cada vez mais para baixo. E você se perderá na sua própria miséria. E veja que no final do verso 23, ele diz que os preceitos, a lei, a instrução de Deus, da palavra de Deus deram vida a ele. Visto que eles tens me dado vida. Dar vida aqui significa vivificar. Essa construção aqui, ela está nos mostrando que essa é uma ação divina completa, real e definitiva. É a palavra que deu vida. Não é ele que conquistou vida, não foi ele que buscou vida, não foi ele que produziu vida, mas foi a palavra de Deus que o vivificou, que o trouxe à vida novamente. É uma ação de Deus, é Deus quem nos vivifica. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 5, ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos no nosso pecado, na nossa miséria, mas Deus é aquele que nos dá vida, a sua palavra nos dá vida. Veja que ele diz que ele atenta para os testemunhos do Senhor. Olhe o verso 94, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Ele estava dizendo aqui que os ímpios estavam tentando desviá-lo, que os ímpios estavam armando ciladas, eles estavam armando emboscadas para matá-lo. E é assim o tempo todo. Esse mundo, ele busca maneiras, ele busca artimanhas com as suas filosofias, com os seus ensinamentos, com o seu modo de viver, com as suas ideologias. Ele tenta nos matar, ele tenta fazer com que a gente se perca, com que a gente se desvie, com que a gente enfraqueça. Mas o salmista aqui, ele se contrapõe a essas investidas do mundo, e ele diz que ele está olhando para a palavra de Deus, colocando os seus olhos na palavra. Ele fala: eles tentaram me prender, mas eu atento para os teus testemunhos. É dessa maneira que nós podemos vencer os pensamentos deste mundo, as ideias, as filosofias, as ideologias, aquilo que tenta nos seduzir, nos arrebatar da presença de Deus. É olhando, mantendo os olhos atentos na palavra. Mas eu atento para os teus testemunhos. Você deve manter os seus olhos fixos na palavra. Seus olhos atentos, fixos na palavra.
fixos na palavra de Deus. Eu atento para os teus testemunhos, que ele diz aqui, significa olhar com cuidado, examinar com cuidado, com atenção. Está falando de você meditar atentamente nos testemunhos, na palavra de Deus. Você olhar para a palavra. Sabe quem olhou para algo e se perdeu? Eva. Ela olhou, viu que o fruto era bom e agradável. Sabe quem se perdeu no olhar? Sansão. Olhou para o que não devia. Seus olhos foram furados. Perceba como nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Tire, meu irmão, os olhos das distrações deste mundo. Tire os olhos daquilo que o mundo te mostra, te pinta como algo belo, como algo bom, como algo agradável, como algo divertido. Jamais este mundo vai mostrar coisas para te seduzir, coisas ruins, coisas más, coisas que são repugnantes, mas ele vai te atrair com coisas que têm uma aparência boa. Você precisa tirar os teus olhos dessas distrações e colocar os teus olhos na palavra de Deus, nos testemunhos de Deus, na palavra do Senhor, no mandamento do Senhor, porque é esse mandamento que te traz vida, que te faz viver, que te vivifica. Olhe para a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os teus pés e ela é luz para o teu caminho, por isso ela te traz vida. Olhe para a palavra. Mas ainda um terceiro e último ensino nesse texto nos revela que devemos confiar na palavra de Deus, porque ela é perfeita. Portanto, meu irmão, confie na palavra de Deus, porque ela é perfeita. O salmista aqui está caminhando para o desfecho e ele revela que a limitação é somente do homem. Toda limitação é humana, mas toda a perfeição é da palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ele está mostrando aqui que toda perfeição humana tem limite, mas a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é ilimitada. Ele aponta que todas as coisas desta terra, que aparentemente são belas, são perfeitas, elas têm um limite, elas têm um prazo de validade, tem fim. Mas em contraste, ele mostra que a palavra de Deus, ela é ampla, e ela é ampla em extremo, ela é ilimitada, está falando de algo amplo, de algo grande, de algo ilimitado, ilimitado em poder, ilimitado em beleza, ilimitado em perfeição. Isso nos traz algumas questões sobre confiar na palavra de Deus. Em quem nós temos confiado? Nas perfeições limitadas deste mundo? Ou na perfeita palavra de Deus? Muitos confiam na sua riqueza, na sua segurança que eles possuem. Muitos confiam na sua força, na força do seu braço, na sua beleza, na sua saúde, na sua disposição, no seu intelecto. Muitos confiam nas suas pós-graduações, nos seus mestrados e doutorados e MBAs. Muitos se afirmam em coisas que são boas, que têm o seu grau de perfeição, mas que é uma perfeição limitada, é uma perfeição passageira, é uma perfeição que não tem solidez nenhuma. Perceba como essas coisas podem ser belas, podem parecer perfeitas. Ter muito dinheiro, morar em um condomínio de luxo, seguro, andar com um carro blindado, com toda a segurança, com todo o conforto, ter à sua disposição o dinheiro necessário para você viajar para uma ilha paradisíaca, para você viajar para outros países, você ter. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito perfeito e não é errado. Não são coisas erradas. Mas nós colocarmos a nossa confiança nessas coisas é que é errado. É aí que mora o problema, porque o nosso coração tem essa mania de criar ídolos daquilo que Deus deu para nos servir. Essas coisas da terra são para nos servir e nós é que servimos a elas. Muitos estão servindo o dinheiro, muitos estão servindo a beleza, muitos estão servindo o conforto.
as suas graduações. E nós deixamos de perceber que tudo isso é limitado, tem prazo de validade. Meu irmão, você precisa confiar na palavra de Deus. Ela jamais muda, ela não muda em nenhum momento. Essas coisas acabam, a beleza termina, o dinheiro acaba. As coisas se acabam nessa terra, por mais belas que pareçam, por mais boas que pareçam. E a gente está colocando toda a nossa esperança nessas coisas terrenas. E a gente se afirma nessas coisas. E a gente planeja a nossa vida com base em uma vida estável nessa terra, procurando uma estabilidade em algo que é instável, que é inconstante, que não é firme. E nós, como cristãos, conhecedores da palavra, professando um Deus que é imutável, soberano, que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que governa tudo o que é soberano, a gente esquece disso e passa a viver por essas migalhas imperfeitas que o mundo pinta. Sabe, o mundo dá aquela pintura por fora, aquele invólucro bonito, e a gente olha, nossa, como isso é bom, como isso é perfeito. O dia que eu tiver isso, vai ser perfeito. O dia que eu for desse jeito, vai ser perfeito. E a gente se firma nessas coisas, ao invés de se firmarmos na palavra de Deus, ao invés de confiar na palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, ela é perfeita porque é a palavra de um Deus que é perfeito. Os seus ensinos são santos, são justos e verdadeiros. João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 12:6 diz, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em fornalha. Salmo 19:9 diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus é santo, a sua palavra é santa, ela é justa, é verdadeira e é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. É perfeita. Perceba, meu irmão, que o salmista nos levou a contemplar que tudo que o homem julga perfeito tem limite e se desfaz. Mas a palavra de Deus permanece estável, eterna, ilimitadamente perfeita. Aquilo que Ele prometeu, Ele faz. Aquilo que Ele disse, Ele cumpre as suas palavras. O que Ele disse aqui, meu irmão, na sua palavra, Ele vai cumprir. O que está aqui, tudo aquilo que Ele falou, Ele cumprirá, Ele fará. Para concluir, pensando nisso, na palavra de Deus e o quanto aquilo que Ele escreveu aqui é fiel, verdadeiro e não passa, em uma determinada época de nossas vidas, meu pai foi enviado à missão. Eu tinha por volta de 6 anos de idade, 7 anos de idade. 7 anos de idade. E nós fomos para uma cidadezinha do interior, distante, você precisava andar cerca de 50 quilômetros de chão, e era uma cidade enorme, com uma gigantesca quantidade de 2.000 habitantes. Enorme. Aquela cidade de primeira, né, que você engata a primeira, e quando vai engatar a segunda, você já atravessou. Uma cidade pequena, no interior. Havia uma rua na cidade de calçamento, né, de paralelepípedo. Havia uma farmácia, um mercado, um banco, uma lojinha. E meu pai foi enviado para lá como missionário, no interior do Rio Grande do Sul. E nós fomos confiando na palavra do pastor que nos enviou, da igreja que nos enviou, e o pastor disse, toda a primeira semana nós vamos depositar numa conta no Banco do Brasil o seu salário. E nós fomos para aquele lugar, para a obra missionária. E passou um mês, segundo mês, e a partir daí o pastor parou de enviar o valor. E nós estávamos naquele lugar, não tinha como sair de lá, sabe? Você vivendo só dependendo daquilo. E era uma cidade, mas eram 3 locais que nós precisávamos visitar as igrejas, né? E havia 10 membros em uma, 4 em outra, 20 em outra. Era um trabalho missionário, pequenino. E naquela dificuldade. Então, nós passávamos a ir ao banco para ver se o pastor havia depositado o dinheiro. E a gente ia, né, semanalmente. E minha mãe começou a mandar eu ir.
E eu ia, chegava no Banco do Brasil, eu entrava e perguntava: moço, chegou algum dinheiro para Esmeraldino Ferreira da Luz? Ele dizia: não. Bom, e aí eu ia embora. Aí no outro dia eu voltava: não. Aí um certo dia eu cheguei na porta do banco, e quando eu cheguei na porta do banco, o moço fez assim lá de dentro: não. E eu voltei para casa aquele dia chorando. Eu fiquei envergonhado, sabe? E uma criança de 7 anos, né? E chegamos, eu falei para minha mãe o que aconteceu, e naquele dia havia acabado tudo. Não tinha mais nada para fazer de comida em casa. Meu pai saiu e minha mãe disse: vamos orar. E nós dobramos o joelho, eu e minha mãe, para orar. Naquela dificuldade, 2 meses sem receber salário, fome. E nós dobramos os joelhos para orar. E quando nós direcionamos as primeiras palavras a Deus, a campainha da casa tocou. E minha mãe disse: vai lá ver quem é. Eu fui abrir a porta, era um irmão da nossa igreja, que morava a cerca de 50 quilômetros da nossa casa. Ele era capataz de uma fazenda. Ele disse assim: Leandro, sua mãe está aí? Seu pai está aí? Eu disse: não, minha mãe está. Então chama ele lá. E minha mãe veio, desceu, e ele abriu o porta-mala do carro, e era uma compra tão grande, mas tão grande que durou uns 2 meses, mas tinha tudo, desde cotonete, fio dental, shampoo, barbeador, tudo o que era necessário. Perceba o cuidado de Deus. Por que isso se relaciona com a palavra de Deus? Porque Jesus disse assim, em Mateus 28, ide e fazei discípulos. Mas quando ele disse isso, ele encerrou essa ordem com uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele prometeu que estaria junto, e ele estava. A palavra do homem falhou naquele momento, mas a palavra de Deus não falhou. Porque ele não é homem, não é filho do homem para que minta. O que ele escreveu aqui neste livro vai acontecer, queira você ou não queira, queira o homem ou não queira, faça o homem ou não faça. O que ele disse, ele é fiel para cumprir, e ele fará. Ele estava lá, ele prometeu e ele estava junto. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é um guia que nos conduz pelos caminhos desta vida. Sabe por que ela é perfeita? Porque João escreve o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é perfeita porque Jesus é essa palavra encarnada, ele é o Verbo encarnado, ele é o Verbo que se fez homem, ele é a palavra de Deus que foi a este mundo e foi rejeitada pelos homens, mas ainda que os homens a rejeitem, essa palavra se cumprirá, porque ele é o Verbo vivo encarnado, o Verbo divino de Deus, é Cristo Jesus. Por isso que essa palavra é digna de confiança, porque em Jesus toda a palavra, toda a promessa de Deus se cumpre. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, diz: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém em Cristo, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A palavra de Deus em Cristo tem o sim e tem um amém. Ele é o cumprimento das promessas de Deus, ele é a expressão exata da fidelidade de Deus. Deus prometeu em Gênesis 3 que enviaria um Salvador, um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente e nos daria a vida, e ele veio, e por meio da sua obra na cruz do Calvário, você, meu irmão, pode ser salvo, porque ele é fiel à sua palavra. Por isso que você pode confiar nela, por isso que você pode confiar na palavra de Deus, porque ela é fiel, traz vida e é perfeita. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença nos encontramos mais uma vez, Senhor. Pai, não temos palavras para expressar a gratidão por aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, Pai. Não temos, Pai, palavras para agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, porque é o Senhor quem nos traz vida por meio da Tua santa palavra.
É a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que nos vivifica, é a Tua palavra a base da nossa confiança, a base da nossa segurança, é a Tua palavra, Senhor, que é o nosso prazer, porque a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é ilimitada, porque a Tua palavra se manifestou e esteve andando entre nós, a Tua palavra é o Teu próprio Filho amado Jesus, quem nos dá vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, ainda que esse mundo seja um mundo falso, enganador, mentiroso. Tu permanece fiel, Senhor. Dá-nos graça para confiarmos em Ti e em Ti somente. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.